Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso de número 21, 22 e 23. A palavra de Deus nos diz: isto eu recordo na minha mente. Em outra tradução, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Verso 22, porque as suas misericórdias, já traduzindo, porque aqui diz, pelas misericórdias do Senhor é que não somos consumidos, em outra tradução, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Verso 23, são elas novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Glória ao nome de Jesus. Você que pode, tome o seu assento, por gentileza. Eu tenho nesses versos que compõem o capítulo de número 3 de Lamentações, uma inspiração, uma revelação, uma direção de Deus para as nossas vidas nesta oportunidade. Quem está falando é Jeremias, alguém que Deus chamou, alguém que Deus levantou para ter uma participação muito especial, importante na história de Judá. Quem foi Jeremias? Jeremias, ele nasce por volta de 650 antes de Cristo, às bordas do deserto da Judeia, em uma vila chamado Anatote, que ficava aproximadamente 6 quilômetros de Jerusalém. Jeremias quer dizer o Senhor edifica ou o Senhor lança. Jeremias era filho do sacerdote Uquias, cujo nome significa o Senhor é a minha porção. Dado o significado de seus nomes, nós podemos compreender que esta casa, esta família temia a Deus. Era uma família que dependia do Senhor. E isso é importante por demais, tratando-se dos dias em que Jeremias está vivendo ainda criança. Dias estes que governaram reis idólatras, como Manassés e como o idólatra Amon. Homens que estavam totalmente voltados a uma vida promíscua, sem qualquer tipo de comprometimento com Deus. E nessa época havia uma influência, uma dedicação, quem sabe, para que a maioria, ou então todos, pudessem seguir a mesma linha do governo, uma linha distante de Deus, uma linha distante da comunhão do Senhor, uma linha de profanação, uma linha de pecado. E é nesse contexto que o Senhor vai aparecer, o Senhor vai se manifestar para Jeremias. É nesse contexto, num contexto onde havia uma grande influência para corromper aqueles que ainda serviam a Deus. Dar a entender que a casa de Jeremias é uma casa que tinha
um comprometimento em preservar o menino, quem sabe para que ele pudesse ser a prerrogativa, quem sabe para que ele pudesse ser a continuidade do ministério sacerdotal. Mas, contrariando as expectativas da sua casa, Deus aparece por volta dos seus 17 anos de idade, quando Jeremias ainda era um menino, e Deus vai falar com ele: eu te conheci, eu te escolhi, te separei e te designei para que tu sejas profeta às nações. Deus se revela para este menino, manifestando, trazendo conhecido o ministério que Deus tinha para a sua vida. Ministério esse que Deus não dá quando ele é concebido ou gerado, mas Deus dá quando ele ainda não estava no ventre da sua mãe. E Deus diz para ele: eu te designei para ser profeta. Daí nós vamos ver que sobe o nível de responsabilidade, porque sendo um menino, quem sabe, por mais que o pai e a mãe instruísse, agora Deus já disse: você nasceu para isso, você já sabe para que nasceu para ser profeta. E vida de profeta não é fácil, vida de profeta não é brincadeira. Por quê? Porque profeta é solitário. Tanto é que Jeremias não casou, Jeremias não teve filhos, Jeremias não teve uma vida social. Sabe aquele negócio? Terminar uma reunião e comer uma pizza, os irmãos em volta da mesa, aquela resenha, aquela comunhão. Jeremias não soube o que é isso. Não, ele tinha que estar separado. Por quê? Porque a palavra de Deus na sua boca não poderia ser corrompida. Eu não vou poder sentar na mesa, eu não vou poder aceitar seu almoço, sua pizza, eu não vou. Por quê? Porque de repente hoje eu estou em relacionamento e comunhão com você, e se o Senhor mandar falar alguma coisa, eu não vou poder pensar duas vezes, porque Deus mandou falar, então eu vou falar. Então Jeremias não tem relacionamento. Jeremias, ele é um homem solitário. E o ministério dele é um ministério difícil. Por quê? Porque quando ele assume, Josias estava reinando. Josias temia Deus. Josias vai apoiar a reforma, Josias vai apoiar o conserto. Só que Josias morre. Jeremias lamenta a morte dele, porque era alguém que simpatizava, era alguém que estava junto, era alguém que apoiava, era alguém que tinha a mesma visão, estava na mesma causa, lutava pelo mesmo propósito. Aí depois dele, nós vamos observar que vão vir outros deuses, e todo momento vai vir outros deuses, o povo adorando, o povo se prostrando, porque as autoridades, os poderes, os reis apoiavam esse tipo de coisa, a idolatria. E Jeremias, como um profeta de Deus, ele denunciava. Como um profeta de Deus, Jeremias tinha a função de ir contra e sempre alertando: vocês estão no caminho errado, vai vir juízo, mas Deus ainda está dando uma oportunidade. Vai vir juízo, vai ter condenação, o preço vai ser alto, vai ser muito caro, mas Deus ainda está dando oportunidade. Mas o povo não queria saber,
porque a mensagem dele era uma mensagem de juízo. E por conta da mensagem ser uma mensagem de juízo, ele profetizar que vai ter cativeiro, ele profetizar que o inimigo vai prevalecer, ele profetizar que o inimigo vai ser exaltado sobre eles, vai tomar conta de... Eles não gostavam de ouvir, até porque na época existiam os falsos profetas. E os falsos profetas na época tinham fama, tinham aplausos, tinham atenção, porque enquanto ele estava dizendo, enquanto ele estava profetizando, vai ter juízo, vai ficar feio o negócio, Deus vai manifestar a sua ira, os falsos profetas estavam dizendo: haverá paz. Em vez de denunciar o pecado, eles falavam o que massageava o ego, eles falavam o que trazia tranquilidade momentânea, ou seja, eles mentiam para as pessoas. E nos dias de hoje existe aquele ditado: me engana que eu gosto. E infelizmente na época de Jeremias não era diferente. As pessoas preferiam ser enganadas ao invés de serem esclarecidas. Aleluia. Será que nos nossos dias é assim ou não? Infelizmente é uma realidade. Jeremias, ele sofreu e não foi pouco. 40 anos ele profetizou sobre Israel. E esses 40 anos de ministério como profeta foram sofridos. Porque além de não ter a atenção do povo, as pessoas ridicularizavam, zombavam. Que juízo que nada. As pessoas faziam pouco caso, tratavam com indiferença. Mas Jeremias vai profetizando. Afinal de contas, eu fui escolhido por Deus. E ele vai profetizando. Ele vai ser preso. Vão querer matá-lo. E ele vai sofrendo. Ele vai sofrendo e vai passando o tempo. Afinal de contas, foi Deus que chamou. Eu tenho uma chamada. E por mais que eu não tenha atenção das pessoas, por mais que eles zombem, por mais que eles não acreditem, por mais que eles façam pouco caso do meu ministério, foi Deus que me chamou. Eu vou insistir. Eu vou insistir. Eu vou insistir. E ele vai insistindo. Ele vai insistindo. Ele vai insistindo. Ele vai insistindo. Em detrimento dessa insistência, chega um momento na história de Jeremias que ele percebe que Deus começa a cumprir todas as profecias que ele profetizou ao longo dos anos. Deus começa a cumprir as profecias. Ele começa a perceber, e aí a hora que Deus começa a cumprir as profecias, ele começa a escrever lamentações. Porque o profeta, ele não fica feliz ao ver o juízo. O profeta não fica feliz ao ver a perdição. O profeta não fica feliz em ver a destruição. Porque a intenção do profeta, todavia, era provocar o arrependimento. O juízo é a última instância. O juízo é o último caso. Deus não tem prazer na morte do que morre. Deus não tem prazer na destruição. Deus não tem prazer na desgraça. Deus não tem prazer na catástrofe. Deus não tem prazer no caos. Mas ele avisou. E Jeremias, quando percebe que está acontecendo, ele começa a escrever lamentações. E aí ele escreve acerca de várias situações. Ele vai escrever sobre a profanação do templo. Ele vai falar sobre a fome generalizada, a morte generalizada, a vergonha dos nobres. Deus começou a tratar. E quando ele vê tudo isso, parece que bate nele uma tristeza. Parece que ele sente o peso
de não ter alcançado o objetivo. Sabe quando você dedica a sua vida inteira a algo e você percebe que está desmoronando, gente morrendo? Senhor, aonde eu cheguei? Eu lutei para ver a minha casa salva, eu me esforcei para ver a coisa acontecer, e agora eu estou vendo a perdição, gente morrendo, eu profetizei, não houve arrependimento, e ele começa a se lamentar no capítulo 3, eu sou o homem que viu a aflição por meio da vara da sua ira, ele me guiou e me trouxe para a escuridão, mas não para a luz, certamente contra mim, ele se virou, ele vira a sua mão contra mim todo dia. Ele vai dizendo no verso 4 do capítulo 3, a minha carne, a minha pele, ele envelheceu, ele me quebrou os ossos, ele construiu contra mim e me cercou de fel e trabalho. No verso que eu acabei de ler, do capítulo 3, ele está se lamentando, ele está se queixando, ele está desabafando, como quem diz: eu sofri todos esses anos, eu me dediquei toda a minha vida, para quê? Para quê? Qual é o resultado disso? Ele está se sentindo um nada, ele está se sentindo um ninguém, e ele vai aqui se lamentando, aleluia. Só que eu posso dizer uma coisa para você que está me ouvindo em casa ou aqui na igreja: Deus não ouve lamento. Eu vou dizer de novo, Deus não ouve lamento. Quer que eu te fale outra coisa? Lamento não muda a tua condição. Posso te falar outra coisa? Lamento não te tira do lugar. Lamento não muda a tua história. Tanto é que ele vai lamentando, até que chega o verso 21. E quando chega no verso 21, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A pergunta que eu te faço: vai ficar lamentando? Vai ficar alimentando essa tristeza, esse abatimento? Ou vai reagir? Porque reagir é uma escolha, se levantar é uma escolha, decidir viver é uma escolha, decidir sonhar é uma escolha, decidir avançar é uma escolha, decidir superar é uma escolha. Vai ficar lamentando ou vai querer lembrar? Oh glória. Eu quero, é uma decisão, é uma vontade dele. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aqui eu começo a ministrar sobre os 3 pilares da nossa esperança no caos. O momento é de caos, é morte, é fome, a ira de Deus chegou. Deus está tratando com o povo. E o profeta não vê resultado dos anos que ele profetizou. O povo não se arrependeu. E agora? Acabou para mim? Terminou para mim? Vai ficar lá assim? Não, ele diz: eu quero. Ele reage. E glória. Aleluia. A palavra de Deus para você hoje é: o que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O primeiro pilar da nossa esperança no caos é a memória em Deus. O primeiro pilar da nossa esperança no caos, o que calca, o que substancia, o que sustenta a nossa esperança no caos, na adversidade, é a nossa lembrança, é a nossa memória em Deus. Quando as circunstâncias te oprimem, diz: e aí? Nadou, está morrendo na praia. E aí? Lutou, chegou na onde? Porque por vezes a circunstância nos coloca no labirinto. E aí? Chegou na onde? O tempo passou, e aí? No que deu?
E às vezes até usa alguém dentro da nossa própria casa. E você passa o tempo na igreja, a vida toda na igreja. E o que mudou? O que é que mudou na tua vida? Olha a situação que você está vivendo. Olha a circunstância que você está vivendo. Olha o processo que você está enfrentando. Aí você tem a escolha: vai ficar se alimentando disso, ou vai querer, como Jeremias, lembrar daquilo que alimenta, daquilo que te move, daquilo que te levanta, daquilo que vai dar base para ter esperança nessa circunstância. As memórias em Deus. O que dá esperança em meio ao caos, o que dá base para ter esperança no caos, são as memórias em Deus. Ele para de olhar para a circunstância, ele para de olhar para o contexto, e ele começa a trazer a memória. Ele começa a achar motivo, ele começa a buscar razões para ter esperança, para ter perspectiva, para ter motivação, para acreditar em dias melhores. E o que? A lembrança do princípio, a memória do princípio. Aleluia. Lá em Anatote, lá naquela vilazinha, aleluia, Deus visitou ele. Ele não foi atrás de Deus, Deus foi atrás dele e disse: eu te conheci. Ela já pegou, ela pegou, olha lá, está pegando, está entendendo. As memórias em Deus, ele me escolheu, aleluia. Ele me escolheu. Vai lembrando, lá da onde você estava, ele foi até você, ele disse: eu te conheci, eu te escolhi, oh glória ao nome de Jesus, e eu te designei. Você não é um acidente de percurso, você não é um teste de laboratório, você é desígnio de Deus. Você nasceu com propósito, para um propósito. Deus te escolheu para uma grande obra. Pare de olhar para a circunstância e traga à memória o que Deus tem na tua vida. Ei, ei, ei. Lembra. Ei, glória. Eu estou sentindo a atmosfera, o ambiente, olha o clima, olha como é que é. Deus toma a casa, a palavra é poderosa. Olha que coisa séria. Lembra do início, do princípio, as memórias em Deus. Princípio, quando ele me escolheu, quando ele me chamou, quando ele me designou para o ministério, para a chamada. Lembra? Ele disse que não seria fácil, lembra? Você não está sendo surpreendido não, ele avisou lá atrás, não vai ser fácil. Eita. Mas ele disse também: eu serei contigo. Eu serei contigo. Glória. Recebe de Deus aí agora. Renovo das tuas memórias, porque às vezes nós esquecemos por um momento aonde Deus nos buscou, aonde Deus nos chamou, o que Ele falou conosco. Nós não estamos no ministério, nós não estamos na igreja, nós não estamos no evangelho por uma mera aventura. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. O que mais? Lembra das memórias que você tem com Deus, que Ele disse que você plantaria, que você edificaria. Então peraí, quando eu lembro das promessas, eu entendo
olhando para o contexto, ligando o passado e o presente, que ainda não é o meu fim. Aleluia. Nós estamos no caos, é o caos. O juízo está vindo, o pau está quebrando, o chicote está estralando e gente morrendo, e a verdade está sendo distorcida como mentira. Estão vendendo verdade como mentira, mentira como verdade. E você diz: meu Deus, está tudo bagunçado, olha, a coisa está feia. Aí Deus diz assim: ei, lembra? E eu falei para você. Em outras palavras, tu não vai terminar no caos. Tu não vai terminar a tua história nos escombros. Por quê? Porque Deus falou: tu vai plantar e tu vai edificar. Tu vai plantar e tu vai edificar. Em outras palavras, tu vai plantar, vai colher, vai erguer, vai edificar. Oh glória, não vai terminar do jeito que está. Não vai. Recebe aí, meu filho. Recebe, porque Deus te trouxe nessa quarta-feira, nessa terça-feira pentecostal, para renovar a tua vida. Oh glória, oh glória. Oh glória, eu já estou vendo alguém sendo quebrantado aqui agora. Eu já estou vendo alguém chorando aqui agora. Eu já estou vendo alguém sentindo essa presença gloriosa. Porque Deus está dizendo: traga a memória, ativa, vai lá atrás e busca. Aleluia. Oh glória ao nome de Jesus. Esta noite o primeiro pilar da nossa esperança em meio ao caos são as nossas memórias em Deus. Porque quando nós olhamos para nossas memórias em Deus, nós temos base para ter esperança. Aleluia. Tem gente querendo jogar tudo para o alto, tem gente desistindo. Mas quando você olha para o teu passado em Deus, você diz: eu não posso parar, eu não posso desistir, porque eu tenho memórias em Deus, eu tenho uma história com Deus. Eu sei que talvez alguém que me ouve não tem história nenhuma, mas quem tem história já foi tocado. Porque tu já passou muita coisa por ser fiel a Deus. Tu já passou muita coisa por honrar a Deus. E Deus te fez promessas, e talvez até hoje elas não se cumpriram. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: ainda não é o fim, aguenta firme. Ainda não é o fim, aguenta firme. Aguenta firme. Lembra, ainda não é o fim. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diga para esse irmão que está do teu lado, por favor, faça melhor. Diga para 3 irmãos, diga para ele: ainda não é o fim. Lembre-se das tuas memórias com Deus. Ele ainda tem mais para a tua vida. Ele ainda tem mais para a tua casa. Ele ainda tem mais para a tua história. Olha a casa tomada pela presença. Olha a casa tomada. Oh glória, oh glória. Olha. Ele manda série bicala paroque menere bicate pleto. Ela baracou de reminal achandarebia. Diga para alguém, você não pode parar. Você não pode parar. Ah, Deus está te fazendo lembrar. E a esperança está começando a ter base esta noite. É como quem Deus está dizendo: olha para frente, caminha, avança. Aleluia. Ei glória. Ei glória. Ei glória. Eu estou vendo alguém batizado aí. Eu estou vendo que tem gente falando em mistério. Eu estou vendo que Deus está visitando alguém no nosso meio. Eita. Ei glória. Ei glória. Ei glória. Ei glória. Abraça ele, Jeová. Abraça ela, Jeová. Renova. Hoje tu sai diferente.
tem motivo, tem razão para ter esperança, mesmo diante do caos. As nossas memórias em Deus. Segunda razão pela qual nós devemos ter esperança mesmo no caos. Ele diz: porque as misericórdias do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor são a causa, são o motivo, são a razão de nós não sermos consumidos. Aleluia. Misericórdia e graça parece ser algo parecido, mas é diferente. Graça é quando você recebe o que não merece, e misericórdia é quando você é poupado do que merece. Aleluia, aleluia. Tu está aqui buscando, e quem sabe alguém da tua casa está bagunçando, quer saber de igreja, mas tu está sofrendo pelaquela alma. Tu tem buscado, tu tem orado e diz: Senhor, será que nunca eu vou ver na tua casa, eu vou ver na tua presença? Deus está te dizendo: o diabo tem babado para ceifar, mas a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor é a causa pela qual ainda não foi consumido. Creia, Deus tem salvação para a tua casa. Deus tem salvação para a tua família. Entenda isso. Misericórdia. Merecem ser consumidos. Jeremias entende isso. Eles merecem ser consumidos. Eles merecem a ira. Fizeram por onde? Mas as misericórdias do Senhor são a causa pela qual. Aleluia. Oh, glória a Deus. Misericórdia tem a ver com duas coisas. Primeiro, coração e miséria. As misericórdias do Senhor, ou seja, o coração do Senhor na miséria. A empatia é Ele colocar o sentimento lá, Ele sentir o que você está sentindo. Aleluia. Ele sabe o que você está passando. E existe uma coisa interessante ainda sobre misericórdia. O que? Deus tem atributos. Existem atributos que são exclusivos, como onipotência, onipresença, onisciência. São exclusivos de Deus. Deus não compartilha. Mas existem atributos. Aleluia. Existem atributos que são em parcelas compartilháveis. São chamados relacionais. Aqueles que Deus relaciona e aqueles que Deus não relaciona, não compartilha com o homem. Deus, Ele relaciona com o homem, Ele compartilha com o homem em medida. O amor, a santidade, a veracidade e a misericórdia. Sabe, tem tudo para dar errado, tem tudo para acabar, só que o coração de Deus, aleluia, está lá naquela mazela, está lá naquela, mas o coração de Deus está lá. Glória ao nome de Jesus. Deus está com o coração lá. Ele sabe o que se passa. Ele entende as guerras, os conflitos, desencontros lá. Ele sabe o que tem passado, o que acontece lá. E é por isso que a compaixão dele é real. A compaixão de Deus é tão real que Ele tem poupado alguém. E alguém pode dizer: eu não sei como. Hoje você vai saber, hoje você está sabendo. É a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E é por causa da misericórdia que eu tenho esperança. Talvez alguém que está me ouvindo aqui agora
afastado dos caminhos do Senhor, pode dizer: eu já fiz isso, eu fiz aquilo, para mim já era. Isso é mentira do diabo. Para mim acabou. Isso é mentira do diabo. Porque as misericórdias do Senhor, o coração de Deus, Ele te alcança, Ele te dá mais uma chance, Ele te poupa do juízo. Ainda há tempo. Aleluia. Ainda tem jeito. As misericórdias do Senhor são a causa, são a razão pela qual nós podemos ter esperança. É a base. A base da nossa esperança no caos é a misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar, terceira base é a fidelidade de Deus. Primeiro pilar da nossa esperança no caos, nossa memória em Deus. Segundo pilar da nossa esperança no caos, as misericórdias do Senhor. Terceiro pilar da nossa esperança no caos, a fidelidade de Deus. A palavra fidelidade no hebraico é emuná, quer dizer verdade. Pastor, fidelidade quer dizer verdade? Isso. Eu posso ter esperança, porque Deus é verdadeiro. O Deus que te chamou lá atrás e disse que valeria a pena, o Deus que te chamou lá atrás e disse para que você fizesse tudo e Ele te recompensaria, o Deus que te chamou lá atrás e disse que te honraria na tua fidelidade, no teu temor, Ele é a tua base para ter esperança nos dias difíceis, porque Ele não mentiu. Eu vou chegar, vou. Por quê? Deus é fiel. A porta vai se abrir? Vai, porque Deus é fiel. Vai ter salvação na minha casa em 2023? Vai, porque Deus é fiel. Deus vai me usar como prometeu? Vai, porque Deus é fiel. Ele vai prosperar o meu lar? Vai, porque Deus é fiel. Ele vai quebrar as correntes? Vai, porque Deus é fiel. O sobrenatural vai acontecer, porque Deus é fiel. Essa enfermidade não te mata, porque Deus é fiel. O diabo não vai prevalecer na tua casa, porque Deus é fiel. Deus é fiel, 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 fiel. Pega na mão desse irmão que está do teu lado. Pega na mão dessa irmã que está do teu lado. Chama para perto e diga para ele: tenha esperança. Olhe mais adiante. Deus é fiel. Todo esforço não será frustrado. Toda dedicação não será frustrada. Toda fidelidade não será frustrada. O Senhor fala na minha boca: eu sou verdade. Eu sou verdade. Eu sou verdade. Não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E tendo Deus falado, não cumpriria. E tendo Deus falado, não faria. Adore, 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 adore. Cadê o coral? Cadê o coral? Cadê o coral? Só quem acredita na fidelidade de Deus.
glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. É só para quem crê, 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 é para quem crê. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Os dias são maus, mas eu tenho memórias em Deus. Os dias são trabalhosos, mas o Senhor é misericordioso. As circunstâncias são adversas, mas Deus é fiel. Não vai cair uma palavra, não vai cair um ponto, uma vírgula. Deus é fiel. Já tem alguém enxergando algo além, já tem alguém vendo algo mais. O diabo estava querendo colocar uma barreira, uma muralha diante de ti, desse processo que tu está vivendo, emocional, conjugal, ministerial, espiritual, financeiro. Mas Deus está dizendo: eu dou base para a tua esperança. Aleluia. Quem está de pé continua, quem está sentado fica de pé. Oh glória, oh glória, oh glória. Olha isso, olha aí, eita, eita glória. Meu Deus, olha, essa casa está tomada. Ele manda xere manda cantore manda raga chore manda lavagadas. Ele manda galavas. Ele manda gadasu. Toma os teus vasos, Deus, toma. Toma os teus profetas, toma os teus feitas. Toma no cântico. Olha lá, olha no meio. Eita Deus. Glória, glória, glória. Eu estou ouvindo o barulho de quem? De quem está tendo esperança. Eu estou ouvindo o barulho de quem está tendo esperança. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança está em Deus. Ei, chore manda shuriakanda lava xeremai. Eu quero orar rapidamente, eu quero orar por você que o espírito de liberdade está na casa. E o Pai está dizendo: deixa eu fazer, que eu faço. O céu está aberto aqui em São José. E quem tiver com vaso sem tampa, recebe, 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 recebe.